E se você é investidor, você com certeza tá ganhando dinheiro, tá bom? Cara, basicamente o Bovespa não para de subir. É recorde atrás de recorde. Só que aí que vem os grandes problemas. Todo mundo nesse momento de otimismo acaba esquecendo do quê? De manter aquela carteira diversificada, de se preparar para uma possível crise. Porque assim, eu não consigo adivinhar quando vai ter crise, mas eu posso te garantir, vai acontecer em breve ali uma crise. Aí sempre acontece crise, cara. É isso que você tem que entender. E assim, cara, se você não está preparado agora, onde tá todo mundo se comprando a qualquer preço as ações, quando começar a cair, você não tiver uma carteira balanceada, você vai sofrer muito. Então é assim, cara, quando você tem uma carteira com 5 mil reais, é uma coisa, beleza, você tá começando. Agora, quando você tem uma carteira com 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, é totalmente diferente, porque qualquer oscilação que tem na sua carteira ali de 5, 6% negativo, pode fazer total diferença na sua vida financeira. Então, assim, se você tem acima ali de 20 mil reais, já presta muita atenção que esse vídeo pode salvar a sua vida financeiramente no futuro, tá legal? E assim, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é do que? Atualmente nós estamos batendo recorde atrás de recorde do Bovespa, tá? Cara, o Bovespa não para de subir. Então é basicamente assim, qualquer ação que você comprar ali nos últimos meses, no geral, ela vai estar subindo. Você vai estar ganhando muito dinheiro com ela, tá? Só que o que que acontece aqui, olha? Se a gente pegar e olhar nos últimos 6 meses aqui, esse é o gráfico do Bovespa. Você vai ver o que? Tem momentos de oscilação aqui, ó, que ela começou a subir, depois estabilizou, depois caiu e depois decolou, tá? A partir de outubro, ela simplesmente só subiu, só subiu. É isso que aconteceu. Só que isso não é tudo, né? Se a gente pegar no último ano, você vê que ela subiu mais ainda. E quando você pega nos últimos 3 anos, ela subiu mais ainda. E no seu período máximo, né, que é desde 94, ali, desde o plano real, você vê que o Bovespa já teve uma rentabilidade de mais de 4.000%, né? Então, assim, no geral, a longo prazo, você vai sim ganhar muito dinheiro. Principalmente quando você investe em janelas de 10 a 20 a 30 anos, cara, pode ter certeza que você ganha sim muito dinheiro. O longo prazo é o seu maior amigo. Só que o que que acontece? Qual que são os grandes perigos, né, de você realmente quebrar na bolsa? É nesses momentos aqui, olha. Você vê que aqui, ó, na época de 2000 aqui aconteceu aquela famosa crise lá da internet, depois aqui, ó, em 2008 aconteceu a mesma coisa, depois em 2020 aconteceu a mesma coisa, depois subiu, depois caiu de novo. Então, assim, se você olhar ali nos últimos meses, né, nos últimos anos, basicamente de 2023 para frente, tá sendo só um momento de alta. Em algum momento vai cair. E nessa queda é que muita gente perde muito dinheiro e acaba desanimando ou então saindo de vez dos investimentos. Então é por isso que você tem que ter uma carteira diversificada. É por isso que você tem que ter um ativo como o ouro, porque o ouro, eu vou mostrar para vocês, é um dos ativos mais sólidos do mundo. É um dos ativos que basicamente só tem subida independentemente do período dele. Mas o que que acontece? Você tem que ter uma carteira diversificada para quando começar a cair, a sua carteira não cair 90%. Porque se a sua carteira cai 90%, você não recupera esse dinheiro. É basicamente isso. Assim, um momentos de queda, você vai perder dinheiro como todo mundo. Só que assim, você não pode entrar totalmente na merda. Basicamente, você tem que entrar somente com o pezinho. Para quando realmente começar a subir, você recuperar o dinheiro que você perdeu e ganhar mais ainda. É basicamente por isso que você vai ter o ouro na sua carteira. E eu vou mostrar aqui para vocês basicamente o histórico do ouro, tá? O histórico do ouro é esse daqui, tá? Eu sei que é um gráfico aqui um pouco mais interativo aqui com um pouco mais de informação, mas esse aqui é o gráfico dele de um dia, né? Se a gente olhar para a oscilação dele em um dia pode parecer muita coisa, mas não é, tá? Tá oscilando coisa de 0,2, 0,3% num dia. Isso aqui é nos últimos 6 meses, tá? Você vai ver que já é um gráfico que a gente consegue ver que é basicamente só subida, né? Tem uns momentos de queda aqui, mas basicamente no geral é só subida. Você pode falar que é coincidência, mas a gente vai ver aqui, ó, nos últimos 5 anos, cara, tem momentos de estabilidade e logo depois começa a subir. Basicamente, o ouro é um dos primeiros ativos a começar a subir, principalmente em épocas de crise, em épocas de incerteza. Então, assim, quando tudo começa a dar errado, o pessoal corre para investir em ouro. Então é assim, qual que é o melhor momento para você estar comprando ouro? É quando o ouro tá lá em cima, lá quando todo mundo quer comprar ouro, quando o Bovespa começa a afundar, quando o Nasdaq começa a afundar,
Quando o Dow Jones começa a afundar? Não. O melhor momento é agora, quando você está ali com todo mundo muito eufórico ali com os índices, né? Então, olha só nos últimos 10 anos. Basicamente é um gráfico de só subida, tá? Tem ali basicamente ali um período que ele fica realmente estagnado, mas no geral, olha, ele sobe, estagna, ali sobe, depois fica estagnado. Então, assim, o ouro é sim uma proteção para a sua carteira. Então, mesmo em épocas em 2022, quando ele caiu aqui, olha, você vê que ele se manteve o seu preço, muito diferente de vários e vários ativos ali que realmente despencaram. E cara, quando eu falo que é despencar, não é cair de 10% não, tá? É cair 60, 70, 80%. E simplesmente, se você tem um ativo que caiu 80%, meus amigos do céu, velho, pode se preparar que lá vem chumbo grosso, que é muito difícil de você conseguir recuperar, tá? Então, esse aqui, tá bom? É o gráfico do ouro hoje em dia. Só que assim, qual que é a melhor forma de você investir em ouro? Cara, a gente mora no Brasil. Cara, no Brasil não dá para você comprar o ouro lá na loja lá e guardar na sua casa por diversos problemas, por diversos, principalmente deles. Cara, o cara da loja pode simplesmente vender para você um ouro falso ali ou um ouro não ali 100% puro. Você pode simplesmente algum ladrão entrar na sua loja, na sua casa lá e roubar você. Cara, existem milhões de problemas para você investir fisicamente no ouro, tá? Então, o que que é mais fácil de você fazer? É mais fácil você ter uma conta na corretora, que geralmente quem investe aqui no canal já tem uma conta na corretora, e comprar algum ETF. O que é esse ETF? Ele é um ETF que basicamente vai replicar o índice de alguma coisa. Ele basicamente vai estar replicando o índice do ouro, tá bom? Então você vai ver assim, que o gráfico aqui do ETF, ele é basicamente a mesma coisa do preço do ouro. Quando o preço do ouro começa a subir, o gráfico começa a subir. Quando o preço do ouro começa a cair, ele começa a cair. Então é isso aqui. A melhor forma hoje em dia de você conseguir investir em ouro seria aqui, principalmente através do Gold 11. É claro que existem outros ETFs ali no geral, tá? Só que assim, o melhor atualmente no Bovespa é o Gold 11 aqui. Você consegue comprar ele de maneira bem barata ali, cerca de R$ 25, e consegue ficar exposto ao ouro. Então, quando começar alguma crise ali, que vai acontecer em algum determinado momento, tá bom? Principalmente dentro dos próximos anos, que toda vez que parece quando realmente começa a decolar as coisas, acontece alguma crise e cai muito, o ouro é um dos principais ativos que se mantém resiliente, um dos principais ativos que se mantém estável. Então é basicamente assim, se você tem ouro na sua carteira, ele vai segurar muito a queda da sua carteira. Então, eu tenho ouro ali, por exemplo, na minha carteira, e qual que seria a porcentagem ideal? Cara, se você coloca, por exemplo, 100% em ouro, é bacana, só que o potencial do ouro é muito menor do que das empresas. Então, é muito mais interessante você colocar ali cerca de 1 até mesmo 7%, dependendo do tamanho da sua carteira, porque quando ela começar a cair, o ouro vai segurar a sua carteira. E quando o ouro chega num momento de estabilização ali, que ele estabiliza, quando a sua carteira volta a subir, o ouro vai se manter o preço que ele está. Então é essa a grande ideia do ouro. E é por isso que vocês precisam conhecer um pouco mais sobre o ouro e o ativo também de preferência Gold 11. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, valeu, falou e até a próxima. E admirem, tá bom? Esse gráficozinho aqui, ó, que basicamente de 2020 para cá, ele só subiu, tá? Tem momentos de estabilização? Tem, mas cara, de queda aqui é pouquíssimos momentos de queda.